A maior cegueira não é física. O despertar de Bartimeu. A Bíblia conta que Bartimeu era cego e vivia à beira do caminho. Mas a maior cegueira dele não era a dos olhos, era a espiritual. Quando ouviu que Jesus passava, ele não pediu dinheiro, status ou alívio rápido. Pediu visão. Não apenas visão física, mas a visão que desperta o ser humano para seu propósito verdadeiro. A Bíblia não conta o que aconteceu com Bartimeu depois que voltou a enxergar. Mas quando olhamos para a jornada humana, para a psicoterapia, para a cura emocional e para o campo energético, conseguimos imaginar com clareza o processo que ele deve ter vivido. Abrir os olhos é simples. Difícil é enxergar o que eles revelam. A vida à beira do caminho. Bartimeu representa aqueles que vivem à margem da própria história, vendo a vida passar, mas sem participar dela. Ele estava parado, estagnado. Assim como muitos que ficam presos em dores antigas, padrões repetidos e crenças que limitam a alma. Na psicoterapia, chamamos isso de posição de sobrevivência. A pessoa não vive, apenas se mantém funcionando. Ele escutava passos, mas não via rostos. Sabia que o mundo andava, mas não entendia para onde. É exatamente assim com quem está espiritualmente cego. Sente o movimento, mas não enxerga sentido. O grito que desperta. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, algo dentro dele despertou. Ele gritou. Rompeu o silêncio. Quebrou o padrão. Saiu da posição de vítima e assumiu responsabilidade pela própria transformação. Psicologicamente, esse é o ponto de ruptura. Quando a alma diz, não quero mais sobreviver, quero viver. E para isso, ele precisou vencer 3 cegueiras internas. 1. Cegueira da autolimitação, a ideia de que eu nasci assim, vou morrer assim. 2. Cegueira da opinião alheia, já que a multidão tentou calá-lo. 3. Cegueira do medo, medo de encarar a verdade quando a luz finalmente chega. Quando a frequência interior muda, a energia muda. O desespero vira coragem, a dor vira movimento, a escuridão vira busca. A pergunta que transforma Jesus poderia ter curado Bartimeu sem diálogo, mas perguntou: o que queres que eu te faça? Essa é talvez a pergunta mais terapêutica das Escrituras. Porque ninguém é curado sem consciência do que busca. Ninguém é restaurado sem assumir o próprio desejo. Bartimeu respondeu: que eu veja. Ele não pediu glória, facilidade ou vantagens. Ele pediu clareza. Porque toda transformação nasce primeiro na visão, na mente, no campo interno. O verdadeiro desafio começa quando os olhos se abrem. Muitos acham que o milagre terminou quando ele enxergou. Mas olhando pela psicologia e pela consciência humana, entendemos que o milagre só começou ali. Quem vive muito tempo na escuridão cria imagens mentais do mundo, de si mesmo e até de Deus. Quando a luz chega, essas imagens quebram, e isso assusta. Eu acredito que Bartimeu, nos primeiros dias, pode ter visto coisas que não imaginava. Sujeiras onde pensava haver beleza. Distanciamentos entre pessoas que julgava próximas. Marcas em si mesmo que nunca soube que existiam. Porque enxergar dá trabalho. A luz revela o que estava escondido, inclusive o que não queremos ver. A nova identidade. Antes, todos chamavam Bartimeu de o cego. A sociedade sempre nos define pelo nosso ponto fraco, mas quando alguém desperta, o rótulo cai. Mesmo assim, ele precisou aprender a viver como alguém que vê. E isso significa enfrentar hábitos antigos que não servem mais, emoções adormecidas, novas responsabilidades, escolhas que antes eram impossíveis. A luz machuca no começo. Rostos assustam. Formas confundem. Da mesma forma, quando despertamos espiritualmente, a luz da consciência incomoda. Percebemos toxicidades, enxergamos padrões familiares que nos feriram, vemos intenções humanas, algumas pesadas, e reconhecemos que nosso próprio coração precisa de limpeza. A verdade liberta, mas primeiro confronta. Da cegueira à consciência, Bartimeu representa a passagem da inconsciência para a consciência. Antes ele reagia ao ambiente, depois passou a agir com propósito. Antes sobrevivia, depois caminhou. O texto diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não voltou para o lugar onde estava sentado. Porque quem realmente desperta não cabe mais na vida antiga. O milagre interior. No campo energético, vibração, propósito, frequência,
Bartimeu revela uma lei profunda. A visão espiritual sempre vem antes da visão física. Ele gritou porque já tinha visto algo dentro de si antes de ver com os olhos. Sua energia mudou antes de sua realidade mudar. Quando a mente se abre, a alma se expande. E quando a alma se expande, o corpo acompanha. E nós, onde estamos nessa história? Todos temos um pouco de Bartimeu. Momentos à beira do caminho, fases de cegueira emocional, dores que nos paralisam, crenças que nos diminuem, medos que nos silenciam. Mas também temos o mesmo poder de gritar, pedir, buscar e despertar. A maior cegueira não é a física. É a da alma que não quer ver. É a da mente que foge da verdade. É do espírito que se acostuma com a escuridão. Bartimeu nos ensina que a cura física é simples. A cura espiritual exige coragem. Coragem de enxergar o que sempre esteve escondido. E quem escolhe ver, nunca mais aceita voltar para a escuridão.